A última vez que Barcelona e Real Madrid ficaram sem conquistar o Campeonato Espanhol em um intervalo de 4 anos foi justamente no começo dos anos 80, quando uma hegemonia basca predominou no futebol da Espanha. Os principais times do País Basco, no caso o Athletic de Bilbao e Real Sociedad, ambos conquistaram 2 vezes seguidas o Campeonato Espanhol, a La Liga no caso, né? De 80 a 84. No caso, 80, 81, 81 e 82 foi a Real Sociedad, 82, 83, 83, 84 foi o Athletic de Bilbao. E esses títulos conquistados por Real Sociedad e Athletic de Bilbao também foram os 2 últimos campeonatos espanhóis que ambas as equipes conquistaram ao longo da história do Campeonato Espanhol. Bom, todos sabem que a hegemonia do futebol espanhol é mais precisamente o futebol espanhol, porque na Europa também existe essa hegemonia. No caso da Champions League é sempre Barcelona, Real Madrid ou Bayern, né? Mas no futebol espanhol a hegemonia é grande. Barcelona e Real Madrid comandam o futebol espanhol desde praticamente dos anos 90. No intervalo de 4 anos, apenas Athletic Bilbao e Real Sociedad conseguiram tirar essa hegemonia, mas depois desses 4 anos, no começo dos anos 80, não teve um time que ganhou em um intervalo maior que 2 anos. No caso, sempre o Barcelona e o Real Madrid voltava a conquistar os títulos do Campeonato Espanhol. E vale ressaltar que o futebol, ele é hoje, ele é amanhã, mas também tem o passado, também teve uma história que foi traçada durante esse período todo até chegar nos dias atuais. Por isso que o futebol não é só Barcelona, não é só Real Madrid, não é só Bayern, não é só Champions League. O futebol tem todo um trajeto muito rico. Hoje a pauta é de 2 times que culturalmente contribuiu muito para o futebol da Espanha e para o futebol do País Basco. Na abertura da década de 80, né, na temporada 80-81, quando realmente começou a década de 80, a Real Sociedad ela fazia história. Ela conquistava pela primeira vez o título do Campeonato Espanhol, mas antes ela já estava dando indícios, porque no final dos anos 70 ela ficou entre os melhores colocados, ela ficou em 6º, ela ficou em 3º, e aí ela já estava dando indícios que esse grande feito estava por vir. E esse título do Real Sociedad foi tão acirrado que na última rodada o Real Madrid havia vencido por 3-1 o Valladolid. E estava passando em número de pontos a Real Sociedad, estava conquistando o título, estava se tornando campeão Real Madrid. E o jogo da Real Sociedad estava acontecendo diante do Sport de Gijón. E foi um jogo duro. E o jogo foi desenrolando até que estava 2-1 para o Gijón. E no finalzinho do jogo a Real Sociedad empata e é campeão com um empate, né? Esse 1 ponto de diferença do Real Madrid foi conquistado com um empate fora de casa contra o Sport de Gijón. Então você vê como foi acirrado essa conquista de título, essa disputa e essa conquista da Real Sociedad. Tirando esses 2 times de massa, de grande mídia, que é Barcelona e Real Madrid, o caminho dos campeões que conquistam esses títulos, seja até mesmo o Atlético de Madrid, que é o 3º maior campeão, o Valência, o próprio La Coruña, o Bilbao também, quando eles conquistam os títulos, tem que ser da maneira mais difícil possível, da maneira mais raçuda, com garra. E esse título que a Real Sociedad conquistou, esse seu primeiro título, foi um dos mais acirrados da história. Porque daqui a pouco vamos falar do Athletic Bilbao, que certamente conquistou o título do campeonato mais disputado, mais acirrado, mais brigado da história do Campeonato Espanhol. Mas esse da Real Sociedad foi um dos mais. Pau a pau com o Real Madrid, ponto lá, ponto cá. A Real Sociedad formou um belo esquadrão, um time bem arrumado, que tinha um goleiro que foi considerado um dos maiores goleiros da Espanha, da história, e também um dos maiores ídolos do Real Sociedad, e certamente o melhor goleiro da história do Real Sociedad, que era nada mais nada menos que Luís Miguel Arconada. Ele foi um dos líderes dessa campanha da Sociedad, que brilhantemente conquistou o título contra o Real Madrid, e ao final da temporada apenas 1 ponto separou do time basco para o time madrilenho, né? E a Real Sociedad venceu um confronto direto contra o Real Madrid, 3-1, e talvez esse tenha sido o diferencial para a conquista do primeiro título dos azuis e brancos da Real Sociedad. Um fato característico da época era que não só na Espanha, não só a Real Sociedad ou Athletic de Bilbao, mas era do futebol em geral. A equipe que era montada e conquistava o título, ela se mantinha por 3, 4 anos, 5 anos. Então esse time da Real Sociedad, que conquistou pela primeira vez o Campeonato Espanhol,
E a Supercopa da Espanha depois em 82, logo em seguida do título espanhol, é o mesmo que conquistou o bicampeonato espanhol na temporada 81-82. Então a base foi mantida e novamente a Real Sociedad conquistava o título espanhol. Dessa vez quem foi o vice-campeão foi o Barcelona. Só que esse título da Real Sociedad foi um pouco mais de sobra, não tanto. E esse título conquistado contra o Barcelona na temporada seguinte foi por apenas 2 pontos de diferença. Não que tenha sido uma sobra e tal, mas já era um time consolidado, já tinha aquela base campeã com o goleiro Arconada, com os defensores Celajeta, Cortavarria, Gorriz, Olaizola, o meio de campo com Perico Alonso, José María e Zamora, que foi um dos grandes jogadores da Espanha, não só do Real Sociedad do País Basco, mas como da Espanha também, que jogou na seleção, um dos grandes jogadores da Espanha dos anos 80. Zamora disputou mais de 500 jogos pela Real Sociedad, fazia a dupla de meio com Perico Alonso, que no caso é o pai de Miquel Alonso, o irmão menos famoso, e o Xabi Alonso, que é o irmão mais famoso, que hoje ostenta de um dos melhores jogadores da atualidade, foi campeão com a Espanha da Copa do Mundo 2010, jogou no Liverpool, Bayern, e os atacantes eram o Uralde, o Idígoras e também um dos principais nomes daquele time, que era Jesus Maria Satrústegui. E o treinador era Alberto Ormaechea, que fez esse time acontecer, fez esse time ficar na história com esses 2 campeonatos seguidos do Campeonato Espanhol. Além desses 2 campeonatos espanhóis, a Real Sociedad ganhou a Supercopa em 82, e nessa Supercopa da Espanha que a Real Sociedad conquistou foi em cima do Real Madrid. E foi um baile, foi 4-0 para a Real Sociedad. É óbvio que não vai ter vídeos, porque é muito difícil você conseguir vídeos dessa época se não é de Real Madrid e Barcelona. Eles não iam divulgar essas imagens tão facilmente. E depois só foi ganhar a Copa do Rei em 87 e foi de fato o seu último título. Depois disso a Real Sociedad só foi ganhar uma Série B, uma segunda divisão da Espanha em 2010, mas nenhum título de expressão. Mas fez uma boa campanha em 2002, né, onde foi vice-campeã do Campeonato Espanhol, perdendo para o Real Madrid. E realmente foi a última grande campanha da Real Sociedad no Campeonato Espanhol. Quando se finda a gloriosa campanha da Real Sociedad desses 2 títulos seguidos, o País Basco deixa de ser azul e começa a se tornar vermelho. O Bilbao volta aos tempos de glória e começa a conquistar os 2 títulos. Não poderia ficar para trás. O rival tinha conquistado por 2 vezes seguidas o Campeonato Espanhol, estava em evidência, todo mundo falando bem. Precisava o Bilbao voltar à tona, voltar à ativa, voltar a conquistar títulos. O Bilbao montava um excelente time, que a começar pelo goleiro era o conhecidíssimo Zubizarreta, ele mesmo. O Zubizarreta é basco, somos um time basco, que é o Alavés, Deportivo Alavés, mas se transferiu para o Athletic Bilbao e onde fez história, conquistando os 2 últimos títulos espanhóis com o Bilbao e os 2 primeiros dele. Aí foi pro Barcelona também, ficou conhecido, fez história no Barcelona, foi para as Copas do Mundo e encerrou sua carreira inclusive em uma Copa do Mundo, que foi de 98 na França, onde ele falhou contra a Nigéria na Copa, foi eliminada e aí ele deu adeus. Teve até uma cena meio que melancólica, ele sentado no gramado, olhando tudo que ele tinha feito no futebol. E o time do Bilbao começava pelo Zubizarreta, né? Urquiaga, Goicoechea, não é o goleiro argentino, é outro Goicoechea, defensor. Licen Razou, e não é o Lizar Razou, que também tem origem basca e é francês, mas é um Licen Razou que também é basco e espanhol mesmo e que fez história nessa campanha desses 2 títulos do Bilbao. Núñez, De Andres e Lafuente, Urtube, Gallego, Dani e Sarabia. O treinador era o Javier Clemente, que fez a magia acontecer do Bilbao voltar a conquistar os títulos. Nessa volta, nessa conquista do título de 82 e 83, o Athletic Bilbao venceu o Campeonato Espanhol por apenas 1 ponto de diferença do Real Madrid. De novo o Real Madrid sendo vice, aliás o Real Madrid ficou num período meio que de seca. E um dos jogos dessa memorável campanha do Bilbao campeão foi ter vencido o Barcelona no próprio estádio San Mamés, do País Basco, do Athletic Bilbao. E um dos componentes desse jogo, desse clássico digamos, né, além de ter vencido de 3-2, o treinador do Barcelona era o Luis Menotti, que foi campeão com a Argentina em 78, da primeira Copa do Mundo da Argentina, e, curiosamente, o Menotti encerrou sua carreira de jogador de futebol no nosso glorioso Juventus da Moca. Além do treinador ser argentino, o principal jogador do Barcelona era o Maradona, que atuava com a camisa 10 do Barça. E o Bilbao foi lá e venceu o Barcelona sem qualquer tipo de pudor, tá certo?
foi lá, venceu e conquistou o título. E esse jogo contra o Barcelona que o Bilbao fez não foi o jogo do título, mas foi próximo, faltando 3 rodadas. Venceu o Barcelona e depois venceu na penúltima rodada o seu maior rival, que é a Real Sociedad, venceu por 2-0. E aí na última rodada tava fácil, pegou o Las Palmas, enfiou 5-1 fora de casa e conquistou o título de 82 e 83 e o Real Madrid foi vice-campeão. Essa era a volta triunfal da Athletic Bilbao, depois de ter feito história no passado, depois de ver seu rival conquistando seus primeiros títulos do Campeonato Espanhol, o Bilbao voltava a ser campeão. E aí vocês lembram que eu falei que o campeonato que o Bilbao ganhou foi o mais disputado, o mais histórico do Campeonato Espanhol, da Liga Espanhola? Então, foi esse de 83 e 84, quando que na última rodada quem disputava o título era o Barcelona, Real Madrid e Athletic Bilbao. E nessa última rodada, o Athletic Bilbao pegava a Real Sociedad, clássico, e o Real Madrid pegava o Espanhol que é um time médio, um time modesto, que é o rival pequeno do Barcelona. E o Barcelona enfrentava o Atlético de Madrid, que é um time grande, que é a terceira potência da Espanha. Então, o caminho mais fácil de vitória era realmente do Real Madrid. Na última rodada, todos brigando pelo título. Real Madrid e Athletic Bilbao com o mesmo número de pontos e o Barcelona com 1 ponto a menos que todos eles. E fazendo um paralelo dos 3 jogos, como se tivesse uma divisa de 3 câmeras mostrando os 3 jogos, o Athletic Bilbao saiu na frente do seu rival com o zagueiro, o defensor Licen Razou, 1-0 Bilbao, e Real Madrid saiu perdendo para o Espanhol, 2-1 para o Espanhol, e o título começava a ficar realmente se desenhando para o Bilbao, que estava vencendo seu jogo. Entretanto, a Real Sociedad empata o jogo, o Espanhol permanece vencendo o Real Madrid, e quem abre o placar é o Barcelona, e aí o Barcelona estava sendo campeão espanhol. Mas nesse imbróglio todo, o Real Madrid acabou virando o jogo contra o Espanhol. E aí quem estava sendo campeão, quem estava conquistando o título não era mais o Barcelona nem o Bilbao, era o Real Madrid. E a briga continuava. No entanto, de novo, o defensor Licen Razou desempata o jogo e mesmo com a vitória do Real Madrid e do Barcelona, o Bilbao voltava a ficar na primeira colocação por questões de desempate. No caso, o Athletic Bilbao tinha 2 vitórias a mais que o Real Madrid. Os 3 times venceram, curiosamente, pelo placar de 2-1 as suas partidas, mas empatado com o Real Madrid, o Athletic Bilbao foi o campeão espanhol com 2 vitórias a mais. O Barcelona ficou na terceira colocação, com 1 ponto a menos que Real Madrid e Bilbao, e o Bilbao foi o campeão por causa de 2 vitórias a mais. Esse campeonato talvez tenha sido o mais disputado da história, com um campeão com o mesmo número de pontos que o vice-campeão e com 2 vitórias a mais. O Bilbao voltava a ser o Bilbao de antes, voltava a ser esse gigante que hoje é um gigante adormecido. Mas não paramos por aí de falar do Athletic Bilbao. Ainda tem um título a ser mencionado, aquele título que tem imagens históricas até hoje, que ficou marcado na Espanha. E no caso esse título ficou marcado por 2 fatores. Foi o último título do Bilbao de grande expressão. O Bilbao ganhou a Supercopa da Espanha agora em 2015, mas um título de expressão. O último realmente foi o Campeonato Espanhol de 83 e 84 e a Copa do Rei de 84, que foi disputada contra o Barcelona na final. E o segundo fator que ficou marcado foi realmente a briga do time do Athletic Bilbao contra o Barcelona e o Maradona, o pivô dessa encrenca. Foi aquela briga generalizada, tem imagens até hoje, sempre quando falam de brigas no futebol, os takes, as imagens mostradas são várias brigas, dentre elas essa do Maradona. Mesmo sendo o 4º maior campeão do Campeonato Espanhol, mesmo sendo o 2º maior campeão da Copa do Rei, atrás apenas do Barcelona, o Bilbao é um dos gigantes do futebol, mas que não conquista um título de expressão, que não conquista um título grande desde 84, desde a final dessa briga. O Bilbao, com toda a sua grandeza, não conquista algum título desde essa época, título de expressão no caso, e o Real Sociedad também, desde os anos 80, não conquista título de expressão. Mas são 2 agremiações que persistem no futebol espanhol, no futebol de elite, que brigam contra as 2 empresas de entretenimento, que é Barcelona e Real Madrid. Hoje o futebol é isso, hoje o futebol é um puro negócio, hoje só vai ganhar Barcelona e Real Madrid. De vez em quando o Atlético de Madrid faz boas campanhas, monta um bom time, depois ele volta a não conquistar o título espanhol. O Sevilla vem fazendo boas campanhas na Liga Europa. De vez em quando aparece o Valência, que não está muito bem hoje, mas é um time de tradição. O La Coruña um pouco mais atrás, mas não deixe de ser sempre
Barcelona e Real Madrid, porque é a proposta do futebol hoje. Mas nós resgatamos que dois bascos pararam Barcelona e Real Madrid no começo dos anos 80. Vale lembrar também que, além de Barcelona e Real Madrid, o Athletic Bilbao é o terceiro time que nunca caiu, nunca foi rebaixado na Liga Espanhola. E esses dois times, para finalizar, são dois times de torcidas completamente malucas, torcidas completamente apaixonadas, que ganhando ou perdendo, não interessa se vai ser campeão ou não. Se for campeão, vão fazer a festa. Se não for campeão, vão continuar amando os seus clubes de tradição. Que em breve Real Sociedad e Athletic Bilbao voltem a conquistar títulos e voltem a figurar entre os campeões da Espanha novamente.